Fala galera, chegando com as primeiras informações do Cruzeiro neste sabadão. O Cruzeiro fechando a preparação para o duelo deste domingo diante da equipe do Santos. É jogo para fechar o turno da Série A do Campeonato Brasileiro com Mineirão lotado. Tudo isso você confere a partir de agora na Samuca TV. Vamos lá, pessoal. Antes, aquele pedido sempre importante para você deixar o like. É só clicar aí no joinha, você vai curtir o vídeo. Você que ainda não é inscrito aqui na Samuca TV, faça a inscrição. Na sequência, ative o sininho para não perder nenhum conteúdo. Vamos juntos com as primeiras do dia. Vamos lá para as primeiras do dia neste sabadão. O Cruzeiro vai fechar a preparação. Tem jogo neste domingo. É Série A do Campeonato Brasileiro. Série A que tem a abertura da 19ª rodada com jogos importantes neste sábado, incluindo o Flamengo, que enfrenta o Mirassol. A sensação Mirassol, o jogo às 6h30 no Maracanã. O Flamengo lidera pelo critério de desempate, saldo de gols, tem um jogo a menos, é verdade, jogando então neste sábado diante do Mirassol. Também neste sábado, 6h30 em Bragança Paulista, Red Bull Bragantino e Internacional. Também 6h30, São Paulo e Vitória. 8h30 da noite tem Fortaleza e Botafogo. 9 horas tem Bahia e Fluminense. A rodada tem sequência neste domingo. Ela vai ser encerrada na segunda-feira. Neste domingo, Palmeiras e Ceará, 4 horas em São Paulo. Vasco e Atlético Mineiro, 4 horas no Rio de Janeiro. 6h30, Mineirão, Cruzeiro e Santos. 8h30, Grêmio e Sport em Porto Alegre. Na segunda-feira, 8 horas da noite, tem Juventude e Corinthians. É a 19ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. O Flamengo lidera 37 pontos, 17 jogos. Cruzeiro segundo, 37 pontos, 18 jogos. Palmeiras, o terceiro, 33 pontos, 16 jogos. Quarto, Bahia, 29 pontos, 16 jogos. Em quinto, Mirassol, 28 pontos, 16 jogos. E fechando o G6, Red Bull Bragantino, 27 pontos, 18 partidas na zona de rebaixamento. Vasco, 15 pontos, 16 jogos. Fortaleza, 15 pontos, 17 jogos. Juventude, 11 pontos em 16 jogos. Sport, 6 pontos ganhos em 16 jogos. É a situação de tabela na Série A do Campeonato Brasileiro. O Cruzeiro pediu o aumento na previsão de público, passando para 61 mil torcedores no domingo. E atenção, porque muita gente fica perguntando, inclusive, sobre a gratuidade. Isso está informado no site do Cruzeiro. Para esta partida, os torcedores que já tiverem comprado o seu ingresso poderão retirar de forma online até 2 ingressos de gratuidade no mesmo setor do ingresso adquirido, exceto camarote para menores de 18 anos. A retirada das gratuidades deverá ser feita no site ingresso.cruzeiro.com.br ou no app Cruzeiro Nação Azul. Essa retirada ocorrerá a partir de 48 horas antes do jogo e vai até 24 horas antes da partida. Então, somente até este sábado às 18h30 ou até que a carga de gratuidade seja esgotada. Para quem quiser, então, as informações pelo site, realmente você consegue ingresso.cruzeiro.com.br. O Cruzeiro fecha a preparação neste sábado e aí o último treinamento. O time voltou ontem, no meio da tarde, jogadores foram liberados e hoje todos serão reavaliados, mas claro, tendo condição de escalar pela terceira vez, inclusive repetir a formação, o Leonardo Jardim assim vai fazer, só que precisa da última avaliação deste último treinamento de hoje na Toca da Raposa 2. Nenhum problema a princípio de ordem médica, não teve problema de suspensão em relação ao último domingo, quando o Cruzeiro venceu o Botafogo, e aí é um time muito forte. Fica a dúvida quanto a Lautaro e Rodriguinho, jogadores aí que têm negociações de saídas em andamento. O Rodriguinho nem deve treinar hoje na Toca da Raposa 2, a negociação muito avançada para ser emprestado ao Ceará, e o Lautaro Dias, a informação que a gente trouxe ontem, o Cruzeiro topa emprestar o jogador para o próprio Ceará, empréstimo sem custos, com opção de compra, depende agora dele acertar as bases do contrato com o Ceará. Fazendo isso, a negociação será concluída. O Cruzeiro fecha hoje à tarde a preparação para a partida contra a equipe do Santos amanhã. Última rodada do turno do Campeonato Brasileiro, esse jogo às 18h30. O Cruzeiro ontem fez um trabalho em Maceió. Foi um trabalho mais leve, um trabalho de recuperação física, nada de um trabalho elaborado. Hoje sim, vai ter um trabalho
de posicionamento, vídeo, comportamento do Santos, espelhar o adversário, ver as qualidades, ver o Neymar, que também é um jogador fora de série e pode fazer alguma jogada diferente, por isso atenção ao sistema de defesa do Cruzeiro, a marcação no Cruzeiro, tudo isso sendo levado em consideração para o Cruzeiro buscar esse resultado dentro de casa, resultado esse que pode dar a 12ª vitória do Cruzeiro, e o Cruzeiro também pode chegar aos 40 pontos, marca que o time deseja conquistar, pretende chegar a esse feito no turno do Campeonato Brasileiro. O próprio Mister, o Leonardo Jardim, falou isso na entrevista coletiva após a vitória para cima do CRB 2-0. Lucas Romero tomou uma pancada no joelho esquerdo, mas não preocupa, não foi nada sério. Ali na hora do jogo contra o time alagoano na Copa do Brasil, todo mundo ficou preocupado, mas está firme e forte nessa equipe celeste. Cruzeiro que não perdeu jogadores que estão pendurados para esse jogo. Então o Caio Jorge está pendurado, o Lucas Silva está pendurado, o Lucas Romero está pendurado, eles não foram amarelados no último jogo, na vitória para cima do Botafogo, e podem atuar contra o Santos. Sobre Rodriguinho, empréstimo encaminhado, vai para o Ceará até o fim da temporada. O Cruzeiro acha que é importante que o jogador atue, tenha minutagem, são 22 anos apenas, então pode buscar ainda uma bagagem no Vozão. O Lautaro Dias, o Ceará também demonstrou interesse em contar com o jogador. Vamos aguardar se uma negociação pode avançar. Outras equipes também estão na parada. O jogador quer um empréstimo para algum time de fora. Vamos ver o que vai ser feito em relação ao Lautaro Dias, que não foi relacionado para o último jogo do Cruzeiro. E a previsão de público para amanhã aumentou para 61 mil torcedores. É a Nação Celeste prometendo muita energia, muita força para o time dentro de campo. Nicola, é verdade que o Rodriguinho do Cruzeiro vai para o Ceará, negociações bastante avançadas. O Cruzeiro segue seu movimento de tentar dar uma enxugada no elenco, Os caras que não estão sendo aproveitados acabarem tendo mais oportunidade. O Ceará está contratando o Rodriguinho por empréstimo até o fim da temporada. E existe também a possibilidade de como é que é o nome daquele atacante que veio do Independente Del Valle? Falei dele essa semana, Lautaro. O Lautaro Dias, ele já havia sido alvo de 3 clubes, do Sport, do São Paulo e do Ceará. Nos 3 casos, o Cruzeiro rejeitou as possibilidades, eram todas por empréstimo. Agora, diante da dificuldade de propostas em definitivo, o Cruzeiro já começa até a estudar a possibilidade de emprestar o Lautaro, tá? Lautaro que foi muito bem com a camisa do Independente Del Valle, mas no Cruzeiro não vingou. Boa noite, Nini. Alguma notícia do Cruzeirão cabuloso? Contratações? Otibriciones? Negócios bem difíceis, bem enrolados. A verdade é que o Cruzeiro mudou sua estratégia de contratação desde a saída do Matos. Aquele time que tinha enorme pressa e muito dinheiro para gastar, deu lugar a um Cruzeiro bem mais comedido, que até busca contratações mais certeiras, estudando o perfil do atleta, enfim. Eu até acho não, o Cruzeiro vai contratar jogadores. Tem a promessa de que pelo menos 2 atacantes serão contratados ainda nessa janela de transferências, tá? Preciso falar agora sobre o São Paulo, que ainda não confirma de forma oficial, mas tem tratativas avançadas para venda de Lucas Ferreira ao Shakhtar Donetsk. O time ucraniano subiu a proposta e chegou aos 10 milhões de euros pedidos pelo São Paulo. O tricolor fica com 8 milhões de euros, que equivalem a 80% dos direitos econômicos, ou seja, em bolsa, algo na casa dos 52 milhões de reais. Outros 2 milhões de euros vão para o Boa Vista, clube do Rio de Janeiro que o revelou. São Paulo ainda conseguiu, nas tratativas com o Shakhtar, a promessa de um pagamento de 2 milhões de euros em bônus, caso o clube ucraniano consiga a vaga na próxima edição da Liga dos Campeões. Para completar, o São Paulo ainda fica com 10% da mais-valia, ou seja, se o Lucas Ferreira for revendido mais para frente, tudo que for lucro, o São Paulo tem direito a 10% em cima do lucro. Em relação a Jandrei, tratativas com o Juventude praticamente sacramentadas. E o São Paulo vai precisar arcar com pelo menos metade dos vencimentos do goleiro até o fim da temporada. E você, curtiu o vídeo? Não esquece de deixar like, de se inscrever no canal.